Meu amigo Pablo, seja muito bem-vindo aqui à gravação do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista que deseja alcançar a performance. É um prazer enorme te ter aqui, cara. Um profissional do seu calibre aí para trocar uma ideia, falar um pouquinho de carreira, contar um pouquinho da sua história, essa trajetória aí tão bonita, tão vitoriosa na indústria farmacêutica. Seja muito bem-vindo. Eu já peço para você se apresentar para o pessoal aí, para quem não te conhece, poder saber quem que é esse Pablo Oliveira que eu estou trazendo aqui hoje. Cara, que imenso prazer estar aqui com você, estar aqui com o seu time, com o pessoal que você tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, tá? E obrigado pelo convite. Primeira coisa, antes de eu me apresentar, só dar um disclaimer importante aqui, que tudo que eu disser a partir de agora são opiniões pessoais minhas, não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho, e aí a gente pode conversar à vontade, ter esse nosso bate-papo, que de fato eu acho que vai ser grandioso para todos nós aqui, porque toda vez que eu sou convidado para um bate-papo como esse, eu aprendo muito também, tá? Falando um pouquinho de mim, como você pediu aí, vocês podem ver, eu sou um cara alto astral, como vocês estão vendo no vídeo. Eu tenho 42 anos, para vocês saberem um pouquinho da minha parte pessoal. Eu sou pai da Rafa, minha filha tem 6 anos, uma criança incrível, é por quem eu luto todos os dias, né? Por ela e pela minha família. Minha esposa é a Carla, também da indústria farmacêutica. Eu sou filho do Toninho, eletricista, e da dona Alzira, que sempre foi dona de casa e cuidou da gente muito bem, de mim e do meu irmão. E por isso, talvez, essa simplicidade que eu tenho, Elber, porque eu vim de uma família muito simples. Meu pai é eletricista, minha mãe dona de casa, uma coisa super bacana, cara. E isso, para mim, é uma honra falar dos dois e ter vindo dessa história tão simples, mas vitoriosa também, como você comentou no começo, né? Eu sou um cara apaixonado por futebol, você sabe disso, algumas pessoas também do circuito aí conhecem um pouquinho, né? E além de ser apaixonado por futebol, sou apaixonado por gente. Eu acho que no meio esportivo eu já fui desenvolvendo isso, e quando entrei na indústria farmacêutica, isso ficou muito mais aflorado. Então eu sou apaixonado por gente, pelas histórias das pessoas, sabe? É algo que eu me encanto muito, e talvez hoje eu esteja na posição certa. Depois vocês vão saber um pouquinho, mas eu era um rap bem nota 7, nunca fui um rap nota 10, tá? Mas na posição que eu estou hoje, graças a Deus, acho que a coisa tá fluindo de uma maneira muito positiva. Falando um pouquinho da minha formação, eu sou formado em farmácia e bioquímica. Foi algo que veio lá de trás. Meu irmão tinha farmácia, e aí, né, eu jogando futebol e tendo esse outro lado, a farmácia me encantou mais. Depois eu fiz uma pós-graduação em primeira gerência de negócios com ênfase em marketing, voltado um pouquinho mais para o business, né, na SPM. E aí veio toda essa questão, né, de indústria farmacêutica. Falando um pouquinho já do meu profissional aí, eu joguei futebol até 19 anos, não deu certo. Deu certo, né? Porque até aquele momento foi muito bacana, mas depois eu tive que tomar algumas medidas aí, tomar algumas atitudes para minha vida, e fui fazer farmácia. Dentro da faculdade, eu comecei a conhecer os campos de trabalho que tinham, né? E foi muito bacana, porque eu cheguei muito rápido na indústria farmacêutica, que era onde de fato eu deveria estar, e graças a Deus tá sendo uma jornada, uma viagem muito bacana, né? E aí eu comecei como estagiário, né? Fui fazer faculdade de farmácia depois que eu parei de jogar bola. Aí eu comecei como estagiário numa farmácia delivery, que não existe mais, obviamente. Assim, muita coisa mudou de 22 anos para cá, mas eu comecei como estagiário lá. Com 6 meses eu já fui para a biosintética. Aí eu fui como estagiário também, e depois de 6 meses eu tive a oportunidade de entrar na Stifel e trabalhar com pessoas maravilhosas. Aí a trajetória foi Stifel, Galderma, Eurofarma, todas elas como representante de vendas, né, representante comercial. E aí veio um capítulo muito importante da minha vida, que foi as telas, que você conhece um pouquinho. Você sabe muito bem como eu falo, com o carinho que eu tenho pelas telas e pelas pessoas, obviamente, né? Porque a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que a gente sempre fala da empresa, mas a empresa é feita de CPF. É um CNPJ composta por vários CPFs. E se esses CPFs forem bons, a gente sabe que o resultado disso vai ser positivo. E lá realmente foi uma construção de algo que é encantador dizer,
porque foram pessoas que conduziram a empresa e que conduzem até hoje, muitas delas estão lá, que conduzem até hoje de forma excelente. É uma excelência muito grande, né? E lá eu pude passar por diversas situações, por diversas posições, e hoje eu cheguei na Takeda, que eu estou há 5 anos, e mais para frente eu conto mais um pouquinho dessa trajetória para vocês. Mas basicamente é isso, da minha apresentação é isso São aí. quantos anos já de indústria farmacêutica, Paulo? 22 anos, Elber. 22 anos. Começou cedo 22 mesmo, porque eu anos. sei a sua idade, não vou entregar aqui para a turma a idade do cara, eu fico até com vergonha. O cara da minha idade, eu aqui, desse jeito, o bicho inteiro assim é bravo, viu? É triste, mas aí Nada, tem que se nada, você tá cuidar, bem, aí tem que se cara. cuidar. Você tá Ó, bem, pô, pessoal, você tá bem. se fizer o torneio de futebol, ele fala que é assim, mas eu contrataria esse cara para o meu time fácil, viu? O cara joga muita bola, joga com esse profissional hoje e fica aí tirando onda, que é um meia-boca. Cara, foda no futebol também. Meu amigo, vamos entrar aqui no assunto que a gente está aqui para contar da sua carreira. Já deu para o pessoal conhecer um pouco dessa carreira vitoriosa, 22 anos de indústria farmacêutica, passou por grandes empresas, né? Tanto no mercado nacional quanto no mercado das multinacionais. E eu quero perguntar para você o seguinte, cara. Você conseguiu uma experiência muito grande, vasta na indústria farmacêutica. O que te proporcionou que essas oportunidades acontecessem para você, né? Eu queria até que você contasse um pouquinho mais para o pessoal entender, porque você é um cara que já foi rep, GD, passou por treinamento, por acesso e está hoje na linha especial da Takeda. Então, fala um pouquinho dessa trajetória, cara, e como que isso foi acontecendo na sua carreira. Bom, você já trouxe aí algumas posições e eu acho que foi fruto de muita entrega, de muita preparação e de muita gente boa no meu caminho, tá, Elber? Ninguém faz nada sozinho. Acho que esse é um ponto super importante. A gente não consegue dar passos se eu quero chegar, eu vou fazer isso. Não vou. Eu preciso sim de ajuda. Então, eu acho que tem 4 pontos importantes, mas eu vou falar o que você pediu inicialmente, que é o seguinte. Foram 8 anos de rap, tá? Entre Stiefel, Galderma, Eurofarma, foram 8 anos de rap. Depois eu fui para as telas como consultor técnico. Aí eu fiquei mais ou menos 4 anos na posição de consultor. Eu entrei como consultor 1, passei a 2, passei a 3. Tive uma oportunidade gigantesca de fazer parte de um projeto que chamava Field Trainer, que as telas não tinham uma equipe de treinamento, e aí pegou um consultor de cada regional e falou: Tó, o treinamento está na mão de vocês e vocês vão desenvolver aquilo que vocês acharem bacana para a força de vendas. Olha que oportunidade, né? É. Porque a minha média de visitação era a mesma, a minha cota era a mesma, mas eu tinha uma grande oportunidade na mão de fazer algo que a gente sempre cobra, né? Eu quero um treinamento XPTO. Eu acho que a convenção tem que ser em tal lugar, com tais atividades. A diretoria e os gestores sêniores falam assim, tá aqui, ó. Vocês sempre não pediram uma série de coisas? Pode fazer o que vocês têm vontade. Cara, foi fantástico, porque eu participei de reuniões com toda a diretoria, todos os gerentes sêniores da companhia, então pude aprender muito. E aí, nesta passagem, eu tive um aprendizado grande e o desenvolvimento para a gestão. Ele já vinha acontecendo, mas aí, quando você está mais próximo do business, você fica cada vez mais... A sua caixa de ferramenta aumenta mais. Eu acho que esse é o sentido da coisa, né? A gente tem uma caixinha de ferramenta e a gente começa com martelo e com meia dúzia de preguinho. Aí vem uma chave de fenda, vem um grifo, e aí a sua caixa de ferramenta vai aumentando, de repente você tem recurso, né, para obviamente dar alguns passos diferentes. Foi isso que aconteceu. Eu acabei me tornando líder numa oportunidade de transição da companhia, de uma ampliação. Fiquei aproximadamente 5 anos na liderança de uma equipe. Cara, era uma equipe de alta performance. Eu era responsável por São Paulo. A primeira liderança já foi assim: São Paulo, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Falou: Tó, filho, é Puxa seu. vida, E, já e vai pegou em logo frente. pancada já. Exatamente. E eram consultores de altíssimo nível. Eu acabei assumindo a equipe a qual eu trabalhava. A gente se conhecia muito, mas eu sabia que todo mundo ali, né, tinha sonhos, todo mundo ali tinha desejos, tinha muito desejo profissional por trás,
E aí, obviamente, as minhas referências, e vocês vão entender um pouquinho dos pontos que eu vou trazer, o porquê tudo isso aconteceu, na minha opinião, as referências fizeram toda a diferença. Então, ter uma liderança que trazia a questão da experiência, da situação, né, que a liderança situacional, mais a questão humanizada, que a gente fala muito hoje e deve se colocar em prática. Então, eu já vivi isso lá atrás, porque eu tive líderes que já faziam isso. Então, quando eu assumi, ficou muito mais fácil para eu colocar em prática, né? É aquilo que a gente sempre fala: faça para outra pessoa aquilo que você quer que faça para você. Então, eu tive líderes que não foram tão bons e tive líderes muito bons. Aqueles que não foram tão bons na minha vida, eu sempre falava: pô, isso não é legal, isso eu não faria. Então, assim, a hora que você coloca a mão no negócio, você tem que colocar em prática. Não adianta só Exato. verbalizar, ficar só no papel. No A prática, discurso, a prática sempre está ela tem acima que... do discurso. Exatamente. Se na prática não acontecer, não adiantou nada, todo o discurso lindo e maravilhoso. Então, acho que as referências fizeram toda a diferença. Foi uma trajetória maravilhosa, foram quase 10 anos na mesma empresa, sabe? Desde o começo, porque foi um startup. Então, foi encantador, Elber. E como tudo na vida, a gente vive ciclos de projetos, e lá o Exato. ciclo acabou como eu ouvia isso de uma pessoa interna lá, falou assim: dificilmente a gente vai se aposentar nesta empresa. Ele também saiu, e eu saí, a grande maioria saiu, está em outras empresas fazendo coisas maravilhosas, mas ele falou isso e ficou muito forte para mim, porque de fato eu não aposentei aonde eu gostaria de ter aposentado, mas foi uma grande escola para eu chegar numa outra grande multinacional, que é a Takeda, e poder não só realizar os meus sonhos, mas também poder ajudar nos processos, nos sonhos das outras pessoas, que é o que tá acontecendo até hoje, né? Tá sendo uma trajetória muito bacana, Elber, muito bacana, porque eu vim para a Takeda, no meu primeiro ano eu fui GD da Medicina Geral, que foi uma linha que foi vendida para a Hypera, e a Hypera acabou assumindo tudo, as pessoas, os produtos, mas nessa transição eu fui para treinamento, fiquei um ano. Neste período surgiu uma possibilidade de eu ir para acesso privado, né? Eu acabei assumindo algumas contas super importantes para a companhia, fiquei um ano, aí eu fui para a gerência regional da Neurociências, que é uma linha super importante da companhia, fiquei mais um ano, e neste projeto novo agora, eu acabei de falar que se a gente souber administrar e desenvolver cada projeto de forma que a gente possa fazer as entregas e já mostrar a sua tendência para um próximo passo, a coisa acontece. E foi o que aconteceu para vacinas. Eu estou hoje num time super importante para a companhia, a gente vai lançar uma vacina para dengue, que é um problema de saúde pública, né? Dentro do Brasil, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo. Metade da população pode ser acometida por dengue, população mundial, tá? Metade da população mundial pode ser acometida por dengue. Então, assim, hoje eu estou numa linha super importante e de algo que eu nunca tinha feito. Porque durante 21 anos e meio, eu trabalhei com tratamento, né? Trabalhei com doença, eu trabalhei com aquilo que eu levava a solução para que a pessoa pudesse se curar. Hoje não, hoje eu trabalho com a prevenção. Que eu vou te falar, cara, quando você entende o propósito disso, e eu já tinha ouvido isso da minha par, da Érica, né? Que quando a vacina, o bichinho da vacina te pica, dificilmente você vai querer sair desse mercado, e eu já estou encantado, tô super Literalmente, né? realizado nessa Quando você é posição. picado pela vacina, você se apaixona pelo mercado, né? Cara, Exatamente, Elber, eu exatamente. achei muito legal o que E, você falou, uma coisa, desculpa, até te interrompi, cara, a importância da gente ter as ferramentas certas e a importância da gente ter uma pessoa para ensinar para a gente a usar a ferramenta certa. Porque não adianta nada você ter a sua caixa de ferramenta, mas você não saber utilizar aquele arsenal de ferramentas que você tem ali. E você falou muito bem disso aí, né? Das pessoas que estiveram lá e que foram como se fossem mentores seu para te ajudar nesse processo de maturação. Eu acredito que hoje, agora também nesse novo desafio aí na vacina, você também tenha essas pessoas à sua volta para te ajudar nesse processo de maturação, né? Que é um mercado totalmente novo, né? Como você está falando. Estava no mercado de doença e agora estou no mercado de prevenção, é totalmente diferente.
Não, é completamente diferente, até trazendo os pontos que você falou, pô, como é que tudo isso aconteceu, né? Eu elenco mais ou menos aqui uns quatro passos, né, que eu costumo dizer. Primeiro, tenha sempre essa referência para te ajudar a usar essa caixa de ferramenta. Então, assim, quando eu olhava para a minha próxima posição, eu sempre olhava para quem era referência na companhia ou era referência no mercado e buscava, assim, essa pessoa. Porque, às vezes, eu tinha as ferramentas ali, mas talvez eu não soubesse usar como aquela pessoa sabia. E neste passo, obviamente, eu adquiri alguns ensinamentos e muitos ensinamentos, porque cada vez que você conversa com uma pessoa que sabe do assunto, você sempre leva alguma coisa de presente, né? Então, eu buscava alguns presentes com essas pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, Elber, a curiosidade do ser humano, que de vez em quando a gente apaga essa curiosidade, a gente fala, não vou perguntar, não vou perguntar. A gente tem que ser cada vez mais curioso. A gente tem que perguntar cada vez mais, né? Quando a gente fala de propaganda médica, de ser rep, de ser consultor, de estar como, né? De estar nessas posições, o mais importante é a gente ter a escutativa e saber fazer a pergunta certa. Então, quando a gente quer buscar alguma coisa, por que a gente não pergunta, né? Por que a gente não usa esse lado curioso? Então, acho que esse foi o segundo ponto mais importante para tudo isso acontecer. Tem um terceiro que para mim também eu não sei. Usar essa frase com frequência, porque a gente tem medo às vezes de dizer que não sabe. Eu não sei e eu preciso de ajuda, né? A Milene está escrevendo aí, a Mi também a gente trabalhou um pouquinho junto. Prazer em te ver aqui, viu, Mi? A verdade é a seguinte, a gente não sabe uma série de coisas. E quando a gente tem essa certeza absoluta e a gente vai buscar, fica tudo muito mais fácil. E eu estou dizendo para você o seguinte, eu entrei no mercado, eu não sabia nada, mas a minha preparação, eu busquei diversas pessoas. E quando eu fiz a contratação, porque a gente contratou um time exatamente do zero, eu tenho 8 pessoas hoje que estão comigo trabalhando ao meu lado, e 5 pessoas são do mercado, 3 pessoas são da empresa, que já faziam parte do time. Essas 5 pessoas, elas trouxeram muitas coisas de fora, agregaram com essas 3 pessoas internas, então a gente fez uma mescla tão bacana, e hoje todo mundo, eu digo para eles que hoje eu sei muita coisa, porque eu saio cada dia com um para trabalhar, para trocar uma ideia, e eles me ensinam, todos os dias eles me ensinam alguma coisa nova, e eu vou levando de um para o outro, de um para o outro, tudo que tem de bom de cada um deles eu vou levando para os outros, então acho que, e muitas vezes eu falo para eles, eu não sei isso, vocês podem me ensinar? E tá tudo bem, sabe? Não saber tá tudo bem. E o último ponto, Elber, é a gente ter resiliência, tá? As coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Por diversas vezes, né, a gente acha que aquele momento a gente está preparado e aquela vaga tem que ser minha. Cara, às vezes não vai ser sua. E tá tudo bem. Faça o seu papel, se prepare para a vaga, faça o melhor processo da sua vida, mas às vezes a vaga não vai ser sua, porque tem algumas pessoas que estão talvez um pouquinho mais preparada, tem um pouquinho mais de know-how para assumir aquela posição. E quando a gente olha para esses 22 anos, né, eu estou me colocando em terceira pessoa agora para justamente olhar junto com todo mundo. Pô, só sucesso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Teve demissão no meio do caminho, teve não em processo seletivo, que naquele momento eu achei que eu estava muito mais preparado que qualquer pessoa, e foi não. E se eu não tivesse resiliência, talvez eu teria ido para um caminho totalmente diferente do que eu fui. Então, acho que esse quarto ponto, ele fecha e ele sela para a gente tudo isso, né, que a gente tem que ter para dar alguns passos diferentes entre preparação, conhecimento, busca das pessoas para poder nos orientar e, obviamente, ter a humildade de não sei, vamos nessa, é ter resiliência, porque existe um tempo certo para as coisas acontecerem e normalmente não é no nosso tempo. Exato, cara. Isso é um nível de maturidade que muitas vezes a gente, ao longo da vida, vai aprendendo, né? Essa maturidade de saber que as coisas têm um delay de tempo que não é o nosso. E principalmente que eu acredito muito em Deus, Deus sabe o momento de nos dar tudo, e muitas vezes, se tivesse nos dado, a gente desperdiçaria aquela oportunidade por não estar preparado o suficiente para ela. Mas quando a gente tem muito bem definido perto da gente, no coração da gente, né? Esse aspecto, cara, eu sei aonde eu quero chegar.
As dificuldades vão vir e a resiliência vai me sustentar. Eu sei que eu não sei todas as respostas e vou ter a vulnerabilidade de me expor e me expor para a minha equipe, se for o caso, me expor para o meu gestor, me expor para alguma pessoa para falar que eu não sei. Essa busca contínua de desenvolvimento, cara, não tem como, né? Você não galgar crescimento na sua carreira. É uma coisa que é inevitável. Eu sempre brinco, né? Brinco, não, eu sempre falo que a preparação ela sempre vai anteceder as oportunidades. Eu não tenho que esperar uma oportunidade para começar a me desenvolver. Se eu estou vendo uma oportunidade no médio, no longo prazo da minha carreira, eu tenho que começar a me desenvolver hoje. E o grande erro que eu vejo do profissional na indústria farmacêutica, não, quando eu tiver a oportunidade, eu começo a me preparar. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ô, Elber, você está falando uma coisa super importante. Por quê? Eu vou até relatar aqui. Nós fizemos uma preparação, a empresa vinha se preparando para montar esse time há 2 anos. E aí, se eu esperasse chegar na hora do processo seletivo para eu me preparar para a vaga, entre a abertura da vaga e o final do processo, depois da tomada de decisão foi mais à frente, foram 10 dias. Abriu a vaga, entrevistou, fez case, 10 dias. E aí, cara, como é que você se prepara em 10 dias? Não tem como. Não tem como. E eu tenho isso muito forte comigo, e eu normalmente, com quem eu trabalho, eu sempre falo isso. Qual é o seu próximo passo? O que você quer para a tua vida? Ah, eu quero ser, sei lá, eu quero ser consultor da oncologia. O cara está no mercado retail, ele quer ser consultor da oncologia. O que você está fazendo para ser consultor da oncologia? Primeira pergunta. Ah, eu Exato. tô aí vem, né? Algumas pessoas sim estão fazendo algumas coisas e algumas pessoas falam, não, eu tô olhando. Tá, você tá olhando o quê? Com quem que você vem conversando? Quais os meios que você vem procurando as informações nas quais você vai precisar para um processo seletivo? Quem é a tua referência hoje no mercado de oncologia? Então, assim, são perguntas-chave que vai fazer diferença se você for dando um passinho de cada vez. Agora, se você chegar para o momento do processo seletivo, abriu a vaga, eu vou me candidatar, a chance existe, né? Existe o talentoso, que às vezes o cara vai e passa, e tá tudo bem. Tudo Mas bem, exatamente. na maioria das vezes, isso não acontece. A preparação, ela é fundamental. Essa pessoa é exceção, não é regra, né? E a grande questão que muitos profissionais se apegam é focar na exceção em vez de focar na regra. Ah, cara, mas essa pessoa conseguiu, na primeira entrevista ela foi aprovada. Cara, tudo bem, mas a média não é na primeira entrevista você ser aprovado. Você vai ter que galgar, se preparar. E eu brinco, né? Eu sempre recordo com as pessoas que eu nunca controlo quando meu telefone vai tocar uma oportunidade me convidando para uma oportunidade top que eu estou esperando na minha carreira. Você não controla isso. Então, isso exige de mim o quê? Uma preparação contínua. Então, eu tenho que saber contar minha história, eu tenho que estar treinando sobre isso. Não é quando eu estou desempregado, não, porque quando eu estou desempregado, a urgência e a necessidade, elas vão impactar diretamente na minha performance na entrevista. Quanto mais necessidade eu estou passando de conquistar aquela vaga, mais tempo eu estou desempregado, menos dinheiro entrando, mais eu levo essa carga emocional para a entrevista e mais ela me prejudica na minha performance. Mas se eu começo a preparar constantemente as principais perguntas, estudar, porque, como você falou, cara, eu estou tentando fazer uma transição para o mercado de oncologia. Cara, quais são as empresas que contratam hoje pessoas do mercado retail para o mercado não retail? Primeira coisa que eu tenho que ver. Então, eu já posso começar a me conectar com essas pessoas, estudar mais sobre essa empresa, quais são as habilidades e competências necessárias para esse profissional desse novo mercado, porque um grande erro, e eu vou até resgatar o que você falou aqui, é eu achar que eu estou preparado para a vaga. Eu simplesmente falo, não, cara, eu estou preparado. E muitas vezes a gente não está preparado. Faltam algumas skills ainda para a gente se desenvolver e conseguir entregar um resultado a contento. E em cima disso aqui, eu quero te fazer uma pergunta assim na lata. Quais são as habilidades que você considera essenciais para um propagandista hoje crescer na carreira? Eu quero que você fale com a sua experiência no mercado retail. Eu também quero que você já fale um pouquinho nessa transição de carreira para o mercado de linhas especiais, para o mercado no retail. Elber, assim, cara, tem situações diversas que a gente pode trazer aqui, mas
eu vou muito mais para o lado comportamental e de preparação do que habilidade técnica, tá? Então, existem algumas habilidades técnicas necessárias? Existe, eu acho que eu já trouxe aqui. Quando a gente se torna um representante, eu acho que a nomenclatura, para mim, pouco importa. Então, assim, se eu sou GD, se eu sou GR, se eu sou GM, eu sou líder de gente. Se eu sou um representante, se eu sou um consultor, se eu sou um, sei lá, um gerente de solução em saúde, porque agora as nomenclaturas elas se misturam, né? É, pouco importa a nomenclatura. Óbvio, existem diferenças, porque tem diferenças de mercado, mas se eu me especializar naquilo que eu faço na frente do médico, eu posso ser um consultor sendo rep. Eu posso ser um gerente de soluções em saúde sendo rep, ou sendo consultor, e vice-versa. E eu vejo, a gente sabe que existe ainda no mercado pessoas com tempo de estrada, com posições bacanas, mas atuando como não tanto dentro da função, mas alguns passos atrás, né? Não à altura da exigência e das habilidades necessárias para aquela função, né? Existe, Elber, existe. Então, assim, pensando em comportamento, eu acho que eu trouxe um pouquinho da resiliência, eu trouxe um pouquinho da questão de você buscar realmente essa questão do que faz sentido para aquela função, o que eu tenho que me preparar, quais os passos que eu tenho que dar, quem são as pessoas das quais eu vou procurar, né? Mas pensando para uma função de propagandista, eu tenho que ter um bom planejamento, eu tenho que me planejar muito bem, eu tenho que ter um networking muito forte. Esse networking tem que ser muito forte, porque se tem uma coisa que eu tive foi a ajuda dos meus colegas quando eu estava como estagiário. Foram eles que me projetaram, foram eles que me ajudaram a fazer a primeira visita, foram eles que me ajudaram a fazer o primeiro roteiro. Se você não tiver esse networking, tiver abertura para isso e, obviamente, fazer essa mão de, né, essa via de mão dupla, nada vai acontecer. Então, ter um bom planejamento, ter um bom networking, ter uma questão, a questão da resiliência é super importante, mas hoje o meu gestor direto, né, ele fala, eu acordo 4 horas da manhã para estudar. Pô, olha o exemplo que esse cara é. Ele acorda às 4 da manhã para estudar, porque ele está em contato com o mundo inteiro. Então, qualquer detalhe do Brasil é ele que responde. Então, ele acorda às 4 horas da manhã para estudar. Então, essa força de vontade de querer dar passos diferentes, saber coisas diferentes, está na nossa mão, Elber. Quando a gente vai fazer uma prova, seja na escola, ou seja na empresa, ou seja em qualquer lugar, porque tem, né? O que a gente faz? A gente estuda na última semana, no último dia. Por quê? Porque, cara, o automático, a rotina vai consumir na gente. Então, se a gente puder dar passos diferentes nesse sentido, é totalmente valioso. É totalmente valioso. E quando a gente fala de uma função de representante, qualquer detalhe faz a diferença. Qualquer detalhe faz a diferença. Então, planejar, estudar, ter networking, ter o lance da escutativa, saber perguntar. Pô, mas como é que eu faço boas perguntas? Você tem que saber ouvir. Você tem que, talvez, ver alguém fazendo boas perguntas para poder começar a fazer boas perguntas. Isso é normal. Né? A gente, né? Eu comecei a aprender a fazer boas perguntas quando entrei na sala com um cara que era top de mercado. Falei, posso trabalhar um dia com você? Ah, como assim? Eu falei, eu quero trabalhar um dia com você, eu quero ver como é que você faz, porque todo mundo fala bem de você, cara. E aí eu fiz 2 propagandas com ele e falei assim, meu, pode rasgar tudo que eu tô fazendo. Eu tenho que começar de novo. E aí ele deu risada, e todo mundo dá risada dessa história, porque, de fato, Elber, às vezes a gente acha que a gente tá fazendo um baita trabalho, mas se a gente der uma olhadinha pro lado, para aquilo que é bom, tá? Eu costumo olhar só para aquilo que é bom. O que é ruim a gente deixa de lado. Para aquilo que é bom, a gente vai dar passos diferentes. A gente vai crescer dentro da... Ou para entrar numa função como essa, ou para dar passos diferentes dentro dessas funções, porque a gente sabe que tem muita coisa para permear dentro da indústria farmacêutica. Exatamente. E essa situação, eu estou até montando uma aula agora a respeito disso, escutativa e capacidade de fazer perguntas. É uma coisa que, assim, cara, qual que vem antes? É igual, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É igual falar de escutativa e fazer pergunta, porque elas estão tão intimamente ligadas que não tem como você falar qual que vem antes. Cara, eu tenho que fazer uma pergunta, mas eu tenho que preparar a minha escuta. Mas se eu não souber fazer pergunta, não adianta ter uma escuta que vão ver respostas ruins.
Então eu fico com uma sinuca de bico, né? Mas normalmente o problema está na escuta, não está na pergunta. O que eu vejo de praxe é, eu já estou pensando na próxima pergunta sem ouvir o que a outra pessoa está me dizendo. Esse é o E aí o que mal. acontece? O que acontece é que a pergunta fica ruim, porque não conecta, não tem conexão. Então, isso é treino, não tem jeito. A gente tem que ter muito conhecimento técnico para poder estar confortável e, obviamente, né, navegar em qualquer esfera para poder dar qualquer tipo de resposta. Até porque se eu perguntar alguma coisa, pode vir outra pergunta do outro lado. Se eu não tenho conhecimento técnico suficiente, eu começo a ficar limitado. E aí eu mesmo começo a ter algumas limitações de falar, não vou perguntar isso, porque eu não sei. Né? Então, o conhecimento técnico é muito importante também. Acho que faltou esse ponto O para deixar conhecimento aqui. técnico, cara, ele é muito importante, porque você tem que ter uma maturidade emocional também para você fazer uma pergunta, a pessoa te falar, fazer uma contra-pergunta, né? Você trouxe um assunto, a pessoa te respondeu e te trouxe uma outra pergunta e você não sabe responder. Você tem que ter uma maturidade e falar assim, olha, eu não tenho condições de responder isso aqui agora, eu vou atrás dessa informação e trago para você. E uma grande questão é que um dos temperos principais aí que eu considero de uma boa pergunta é a segurança para fazer a pergunta. Porque se você ratear na pergunta, outra pessoa percebe que assim, o cara não sabe nem o que ele está perguntando, então não adianta eu dar atenção para ele, que essa conversa não vai para frente, vai ficar aqui. E hoje o que o nosso cliente menos tem é tempo para poder gastar com quem não tem nada para acrescentar para ele. Eu vejo isso como um grande Exatamente. problema hoje no mercado farmacêutico. Os profissionais estão deixando de se preparar com o tempo, estão terceirizando a responsabilidade. Ah, meu gestor me desenvolve, então eu não me desenvolvo. Mas esquece que a carreira é dele. Esquece de ver para onde o mercado está apontando, o futuro está apontando, para se preparar e ver quais são as habilidades, competências que eu preciso desenvolver também, tanto técnicas quanto comportamentais e emocionais. Então, há uma terceirização completa da minha carreira e compromete todo o meu futuro, né? E acontece o que você falou, profissionais com 15 anos de indústria, mas que ainda são júnior ou pleno, porque de sênior não tem nada. Porque as pessoas muitas vezes confundem, né? Ah, eu tenho 15 anos, eu sou sênior. Não, meu amigo. O que define o sênior é comportamento e resultado. Se você não tem resultado de comportamento de sênior, você não é sênior e ponto final. Mas eu tenho 15, 20 anos de propaganda, falo assim, meu amigo, então você pulou etapas e você precisa recuperar esse tempo perdido. Porque você ainda precisa de algumas demandas de aprendizado para colocar nomenclatura de sênior e ser um sênior, né? Você trouxe dois pontos importantes, comportamento e resultado. Eles andam juntos. Então, se a pessoa tiver o comportamento, o resultado vem, Uber. O resultado vem porque você consegue transmitir tudo o que você precisa e o médico tem segurança para fazer o trabalho que ele tem que fazer. Então, é natural. Por isso que eu acho que o soft skill é extremamente importante para qualquer profissional, seja em qualquer área, porque o comportamental vai trazer todo o restante, porque se eu não tiver um comportamento adequado, eu não estudo, eu não tenho conhecimento técnico. Se eu não tenho conhecimento técnico, eu tenho insegurança para lidar com qualquer situação. E aí a bola de neve começa a rodar. Naturalmente, o resultado no final não vai dar certo. Não Então, vai. é simples assim. A conta é comportamento e o resto vai acontecer. Eu falo que é o seguinte, não é competência técnica ou competência emocional, como a maioria das pessoas falam, né? É competência técnica e comportamental ao mesmo tempo que eu tenho que desenvolver. E esse, para mim, hoje, é o grande ponto, é a bandeira que eu quero defender com mais força agora, que é a falta de desenvolvimento comportamental do profissional da indústria farmacêutica. Ele se preocupa muitas vezes com o técnico, mas esquece dos aspectos comportamentais. E eu preciso desenvolver. Se a empresa não me dá esse desenvolvimento comportamental, eu tenho que buscar no mercado. Porque a carreira é minha, eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Ah, mas lá na frente deixei de ser um profissional melhor porque a empresa não investiu nisso. Não, amiga, a carreira é sua. O emprego é da empresa, mas a carreira é sua e você que tem que investir nisso, não é ela. E você trouxe várias skills aí extremamente importantes, né? Principalmente para o propagandista. Comunicação, está interligada na escutativa, na pergunta. O aspecto do networking. Cara, quantas oportunidades, Pablo, eu desperdicei da minha carreira quando eu estava na indústria farmacêutica por me fechar na minha equipe, na empresa, né, com os amigos, com os colegas gestores de companhia, com o meu time que eu tinha ali, e deixei de conhecer novas pessoas, de aprender com novas pessoas. E hoje eu vejo, cara, que o quanto o networking ele abre portas para mim. Nós dois aqui, por exemplo, cara, nós nunca nos vimos pessoalmente. Foi Não. uma aula da Tense que você participou quando você estava com o gerente de treinamento lá em Itaquera. Aí a gente fez amizade,
você participou de uma live lá atrás comigo, uns 2 anos atrás, e está aqui de novo comigo. Então, cara, as pessoas... mas eu não tenho contato com essa pessoa. Meu amigo, minha amiga, não espere a presença física para tomar um café. Convide. Eu constantemente convido pessoas para um café virtual, recebo convites para um café virtual. Quando eu recebo, é fatal eu aceitar, seja presencial, seja virtualmente, mas a gente tem que se relacionar com as pessoas. São grandes oportunidades de aprendizado, e um aprendizado muitas vezes gratuito. A pessoa fala, eu não tenho grana para me desenvolver. Cara, um network, você vai conseguir um mentor ali, que o cara vai te ajudar. Eu quero até compartilhar que eu vou trazer, em agosto agora, um cara, um gerente regional também, da oncologia. A gente estava batendo um papo, e ele falou um case para mim que marcou muito. Uma pessoa chegou para ele, participou de um processo e foi dar um feedback para ela. Aí essa pessoa falou assim, foi atrás do conhecimento. Ele esperava assim, que ia demorar uns 6 meses para essa pessoa, né? Dar um feedback com 2, 3 meses, ela retornou para ele, já está pronto, pode te mostrar? Ele falou assim, pode. E ele falou assim, você amadureceu demais, estou impressionado. Aí pediu para ele o case, para ela poder apresentar o case, e ele dá uma nota para ela. Ele falou, não, pode fazer. Ela fez, ele falou assim, você está pronta. Se você tivesse nesse preparo na entrevista, você tinha avançado no processo. Surgiu uma empresa, uma oportunidade na empresa, a pessoa da gestora da outra vaga pediu para ele, falou assim, eu tenho uma pessoa aqui para te indicar. Ela foi contratada, já cresceu na empresa hoje, que ela entrou, e detalhe, desse contato dela ao processo, não foi nem 1 ano, Pablo. Agora, quantas pessoas estão dispostas a investir tempo fora do horário de trabalho para se desenvolver, que estão dispostas a fazer um feedback? Com certeza, esse profissional não deu um feedback que ela queria ouvir. Ou talvez a postura dela, o comportamento dela que proporcionou ele a liberdade de dar um feedback para ela e postergar esse relacionamento. Claro que você não tem condições de fazer isso com todo mundo. Mas se você vê um potencial na pessoa e a pessoa faz uma abordagem inteligente contigo, cara, tu fica assim, cara, eu tenho que ajudar essa pessoa aqui, eu vejo um potencial nela. Não é porque não deu certo aqui que eu não vou dar para ela. Mas o problema é que tem tanta gente ruim participando de processo, pedindo feedback, que você fica até assim, cara, como que eu vou dar um feedback para essa pessoa? Como que eu vou falar para ela tão ruim que ela está? Que tanto de coisa que ela tem que se preparar para poder, é difícil, né? É difícil, mas como é que eu me comporto numa circunstância como essa, tá, Elber? Normalmente o feedback, se você também fizer uma lista de coisas, a pessoa ela vai se perder com aquela lista. Então eu sempre relaciono 2, 3 pontos que são os mais importantes, que de repente foram os determinantes para aquilo não ter sido efetivado para Para aquela não passar pessoa. para a próxima fase, né? Para não dar continuidade no processo. Exatamente, porque tem gente que realmente, cara, faltou uma série de coisas. Mas se você passar uma série de coisas, ou você vai mandar ela para o psiquiatra, porque ela vai falar assim, cara, não sirvo para isso, eu vou tomar um remédio, ou ela vai se perder com aquele monte de coisa. Então, se você relacionar 2, 3 pontos que, daqueles 2, 3 pontos, ela pode partir para os outros, já é um ganho muito grande. Você falou do feedback. A gente fez um processo agora com um número absurdo de pessoas. É muito difícil você dar feedback para todo mundo. Mas a gente conseguiu fazer de uma forma com que o nosso departamento de RH desse uma devolutiva e aqueles candidatos que se interessaram após a devolutiva e quiseram saber alguma coisa a mais, cara, a gente marcou um horário sim, sem problema nenhum. Mas, assim, era um número muito grande. Então, você faz a devolutiva. Tem candidato que fala assim, mas por quê? Que é o lance que eu falei. Seja curioso. O máximo que vai acontecer, não tem porquê. Ou alguém não vai responder, ou alguém vai responder e falar assim, eu vou te explicar o porquê. Não tem problema. Mas a grande maioria dos candidatos simplesmente receberam e-mail e não responderam, que é o normal. E também é o normal a empresa, às vezes, não ter essa devolutiva quando a pessoa pergunta. Então, é cíclico, né, Elber? Eu já vivi isso, eu não vou perguntar porque eu já sei o resultado. Eu já vivi isso, eu não vou perguntar porque eu já sei o resultado. E a gente acabou fazendo diferente. Então, assim, tudo que a gente tentou construir neste momento agora, a gente está tentando construir diferente. Seja a contratação, seja um feedback que foi negativo, seja uma devolutiva, a gente está tentando fazer diferente, porque foi o que eu falei para você.
a gente tem que ter cada vez mais o pensamento de que a gente pode mudar a vida da pessoa, seja para o bem ou para o mal, dependendo da posição que a gente está. E todas as posições podem, mas dependendo da posição que a gente está, eu sempre falo isso assim para os meus colegas, eu falo assim, eu estou num setor de viagem, se eu acordar mal amanhã, cara, não tem problema você ficar no computador e responder todos os seus e-mails. Mas se você acordar mal e sair, você vai estragar o dia da pessoa, você vai estragar o dia dela com a família, você vai fazer uma série de coisas que não tem necessidade. Então a gente tem um poder muito grande, né, como ser humano, de mudar a vida das pessoas para o bem ou para uma situação mais complicada. Então tem esse ponto que é importante também. Exatamente, a palavra, né, ela tem um poder muito grande, né? A palavra que ela sai da nossa boca, ela não volta mais. E ela pode fazer um estrago gigantesco na outra pessoa. E tem que tomar muito cuidado, principalmente na liderança, né? Quanto mais você vai crescendo, você tem que tomar cuidado. Mas parabéns aí para a empresa, cara, por esse feedback. A gente vê que isso não é normal. Muitas empresas não dão nenhum retorno do processo positivo ou negativo. Eu acho uma falta de desrespeito. E as pessoas têm hora, mas cara, a falta de resposta já é uma resposta, tudo bem. Mas a pessoa investiu tempo, recurso financeiro, Sim. energia. Por mais que ela foi péssima no processo, ela merece uma resposta, nem que seja aquele e-mail padrão. Agradecemos o interesse pela vaga, mas não foi o momento apropriado. Você continua no nosso banco de dados e ponto. Pelo menos esse tem que ter, né? Eu já tive desempregado, eu já fui demitido. Eu também. E eu passei por isso, de participar de processo, achar que tem ido bem, cara, o grilinho, né? O grilinho, cara, ninguém deu uma resposta, ninguém respondeu uma mensagem, mas aí é aquele negócio, velho. Agora eu, numa posição que eu estou hoje, tendo a oportunidade de fazer diferente, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram? Então, assim, aí né? Aí é o cíclico. Então a gente tem que sair um pouquinho desse círculo vicioso e agir diferente. Então foi isso que a gente pensou nesse momento aí. E é muito bacana, cara, porque o feedback ele é extremamente importante, né? Porque é através dele que a gente melhora. É lógico que a maioria de nós quer ouvir sempre o elogio. O elogio é muito mais satisfatório, né? Ele alimenta dentro da gente, produz algumas substâncias que dão prazer. E o feedback, muitas vezes aquele que deu algo errado, a gente não quer ouvir, mas é muitas vezes o que a gente mais precisa ouvir, né? Eu tenho uma parte da minha vida que eu fiz uma apresentação, eu achei que matei a pau, né? Pô, arrebentei. E uma dessas pessoas que estavam lá, uma das pessoas mais influentes naquela sala, meteu sarrapo em mim, cara. Meteu sarrapo e eu fiquei na hora, desculpa a expressão aí, pé da vida, cara. Cara, que nego babaca, que com o tempo a maturidade, a arrogância vai diminuindo, a humildade vai aumentando, né? E eu paro para refletir, eu falo, cara, ele me falou o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir. E tem uma grande diferença isso na nossa vida. Muitas das vezes, tem muita gente batendo a mão nas nossas costas, né, falando aquilo que a gente queria ouvir. Cara, vai lá e tal. Mas muitas vezes a gente precisa de outra palavra. E não é porque a pessoa não pediu, eu não fale nada. Se a pessoa não pediu, fique quieto. Mas se a pessoa pediu, ela te deu a liberdade. Então, eu acho que você tem que ser sincero com ela também. Lógico que com as palavras certas, né? Eu costumo dizer isso em casa. O ser humano não tá preparado para ouvir a verdade, né? E porque a verdade dói. Foi o que aconteceu com você. Aquilo que ele trouxe para você eram as verdades que eles observaram no processo seletivo e já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu. Eu participei 3 vezes para o processo de gerência regional da Neurociências e entrei só na terceira. No primeiro, eu falei, estourei. Fui muito bem. Cara, mas veio tanta porrada, mas tanta porrada, e não foi porrada. Na época foi porque eu queria a vaga, tudo isso que a gente já sabe. Falei, nossa, os caras foram duros, né? Mas depois você vai amadurecendo, você vai passando, fala assim, faltou. Todos aqueles pontos que foram trazidos, faltaram. E aí, para o segundo, teve alguém que foi melhor, e para o terceiro emplacou. Deu certo, entendeu? Agora, se eu não tivesse assumido a pancada lá atrás, talvez o meu caminho tinha sido diferente. Então, assim, legal é o cara que te fala a verdade, e não que te abraça e fala que tá sempre tudo bem. Então, assim, eu posso ser um cara legal, a gente pode ter um dia maravilhoso, mas se no final do dia eu trouxer alguns pontos, é porque eu estou sendo seu amigo de verdade. Porque se eu chegar no final do dia, toda vez eu chegar no final de um dia de trabalho, e não precisa chegar no final, tá, Elber, porque
normalmente a gente já trata as coisas no dia a dia ali, chega no final, a gente toma um café e se abraça de verdade para comemorar o dia de trabalho. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser feliz, comemorar as pequenas conquistas, né? A gente não precisa ser grande o bastante para algumas pessoas. Ah, não, só as grandes coisas. Não, cara, o pequenininho que vale, o pequenininho que vai dando gás, né? Então tem que comemorar. Agora, se todo dia o tapinha nas costas, tá tudo bem, a hora que vier a maré brava mesmo, bicho, não segura, entendeu? Não segura. A raiz é rasa e não consegue segurar, e qualquer coisa leva e não tem jeito. Eu quero te fazer uma pergunta agora, até pegando esse gancho do processo, do feedback que você falou que aconteceu. Uma pergunta as pessoas que não foram aprovadas no processo, você acredita, pela sua percepção, que foram mais problemas técnicos ou comportamentais na entrevista que impediram elas de serem aprovadas, de estarem preparadas e passarem para a próxima etapa? O que você diz isso? Tem a respeito A disso? gente de bate pronto e com poucas palavras, confiou muito mais no talento do que no preparo. Muitas das pessoas vieram achando que, cara, eu vou estourar, eu manjo muito disso aqui e tá tudo bem. Ou seja, foi comportamento. Porque se a pessoa tivesse falado assim, qual é a empresa, o que a empresa faz, quais são os valores da empresa, parece bobo isso, mas é super importante. Porque você pode conectar várias coisas, inclusive quando você fala de valor, cara, conecta com os meus valores? Conecta. Então eu vou explicar isso para quem está do outro lado, entendeu? Porque valor é uma coisa muito forte para mim. Para alguns talvez não seja, mas para mim é muito forte. Então quando alguém traz alguma coisa de valor, alguma ação que fez a diferença para as pessoas e não só para o resultado final numérico. Então, assim, eu acho que essa preparação ela tem que existir. Então, acho que faltou preparação e quem veio preparado, assim, cara, foi maravilhoso, porque encanta, né? Quem está do outro lado preparado, com tudo que a empresa, sabendo tudo da empresa, sabendo tudo do mercado, sabendo tudo do que vai ser lançado. Teve gente que falou do estudo para mim, de algo que eu nem sabia. Falei, pô, continua que eu nem sei o que você está falando. Deixa eu Cara, aprender contigo, deixa eu aprender contigo aqui. não tinha esse nível de detalhe, não tinha. A pessoa está entre a gente, é óbvio. Mas ter tudo isso e, obviamente, encaixar com aquilo que a gente está procurando, mas de forma bem prática, tá, Elber? Foi comportamental e faltou preparo, que é o que acontece na maioria das vezes. Eu acho que a gente falou por diversas vezes deste mesmo assunto nesse tempo que a gente está conversando. Então, de ordem prática é isso, cara. Acaba que a gente fica correndo atrás do rabo, né? Não tem jeito. O comportamento ele tem um impacto na performance gigantesco. É uma coisa que nós precisamos abrir muitos olhos. Se a gente pega as habilidades aí do mercado futuro, e olha que nós estamos vivendo uma era extremamente tecnológica, né, de crescimento tecnológico, com a inteligência artificial entrando, chat GPT e por aí vai, e a gente vê que o Fórum Econômico Mundial, todas as pesquisas apontam entre 70, 80, 65 ali, mas a grande maioria das competências necessárias continuam sendo comportamentais e não técnicas. Faltam profissionais habilitados em algumas competências técnicas, mas o que destaca mais é sempre essa necessidade de desenvolvimento comportamental. E o profissional continua o quê? Olhando para os aspectos técnicos, né? Que são importantes também, mas o comportamento ele tem o poder de bloquear o aspecto técnico, e o aspecto técnico não tem o poder de bloquear o aspecto emocional. Então, isso aí fica uma Exatamente. grande questão de preocupação. Meu amigo, sobre mercado de vacinas que você está entrando agora, a gente percebe que depois desse mundo da pandemia, muitos laboratórios, né, tivemos várias empresas agora, inclusive uma concorrente da sua hoje, já está com vários postos várias vagas abertas aí a nível Brasil também para a linha de vacinas, um grande laboratório multinacional. Então, a gente vê que os laboratórios investindo nesse aspecto, né? O que você vê de oportunidades para os próximos anos nesse mercado? E aquela pessoa que se sentir mais assim instigada a buscar mais informações, qual o direcionamento que você daria para ela se desenvolver, tanto nos aspectos técnicos quanto comportamentais, para vislumbrar ingressar nesse mercado aí das vacinas?
Elber, eu estou há bem pouco tempo no mercado de vacinas, mas eu venho estudando o mercado há bastante tempo. Por quê? Porque senão eu não conseguiria estar aqui. A pandemia, ela ajudou a disseminar o que é vacina, mas ao mesmo tempo ela atrapalhou por conta de uma série de situações que a gente não precisa trazer aqui, até Aham. porque não é o fórum, O mas objetivo aqui do que a atrapalhou. gente está conversando. Exatamente, atrapalhou. E o que aconteceu? A grande maioria, e a gente olha para a situação vacinal hoje do país, ela cai, e com todas as vacinas. Hoje a gente fala que vacina de sarampo tá tendo problema, meningo está tendo problema, DTPA está tendo problema, das pessoas não procurarem para serem vacinadas. E é de graça. Não é que ela vai ter que ir numa clínica particular e vai ter que desembolsar, não, é de graça, está no PNI. O Plano Nacional de Imunização disponibiliza. E a gente tem um problema seríssimo de consciência da prevenção. Então, assim, falando um pouco do mercado, o que a gente está tentando trabalhar com muita força, e eu sei que todo mundo que é empenhado neste mercado está fazendo, é conscientização de prevenção. Quando a gente fala de dengue, eu vou falar um pouquinho de dengue para você, não estou falando de produto, nada, mas quando a gente fala da dengue, mas foi 1.400.000, 1.450.000 casos o ano passado, no ano 2022. Foram 1.016 mortes. Pô, mas é pouco. Eu ouvi isso já, tá? Mas é pouco. É pouco porque não foi na sua família. É pouco porque o N foi 0 na sua família. Se o N fosse de 1, seria muito. Então é essa conscientização que a gente tem que trazer, porque se acontece dentro da nossa casa, é gigantesco. Mas como está distante, a gente perde um pouco dessa situação. Ou seja, então o nosso trabalho, o que a gente visualiza hoje, é fazer essa conscientização de prevenção, de estimular realmente a questão do médico, do HCP, ele ter essa consciência de falar assim, cara, eu tenho uma arma na mão e eu tenho que disponibilizar essa arma para o meu paciente. Se ele vai fazer ou não, é um problema dele, mas eu tenho que disponibilizar. Então, o nosso trabalho de ordem prática é esse. Falando um pouquinho do que as pessoas podem buscar dentro desse mercado, o Elber, é um mar de informações que você tem em várias esferas, tá? Você tem os sites das sociedades, que traz muita coisa, principalmente SBIM, né, SBI, você tem sociedade de arbovirose. Cara, eu não sabia que isso existia, tá? É um troço muito louco. Você tem um mercado muito amplo e, obviamente, eu fico à disposição para as pessoas que estão aqui, ou as pessoas que estão ouvindo, eu fico à disposição. Depois você pode colocar minha rede social, seja Instagram, seja LinkedIn, para conversar sobre o assunto, mas é buscar os profissionais que estão inseridos nesse mercado também. Por quê? Porque depois que eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu senti pessoas muito acessíveis, porque uma vez que você está fazendo prevenção, qualquer pessoa que te busca para Um é falar sobre mais esse um que assunto, pode. É exponencial, que né? vai Um que leva a disseminar, outro. exatamente, cara, que vai disseminar esse assunto e que vai trazer. Então, assim, se você tem um propósito realmente da, 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 do conceito de prevenção e para que ele serve, que é para salvar vidas, obviamente, cara, qualquer pessoa que te procura, você vai ser acessível. Então, eu percebi essa acessibilidade em todas as pessoas que eu procurei, seja de área comercial, seja de marketing, seja MSL, que tinha conhecimento com algumas pessoas, eu fui atrás. Então, acho que buscar com essas pessoas é fundamental. Mas o site de sociedade traz bastante coisa, calendário vacinal, tem as campanhas que estão sendo feitas, entendeu? O site do governo traz isso para a gente com Bem rico em facilidade. informações. É muito rico de informações, é rico em informações, e a tristeza maior é que ano a ano a curva vai caindo, as pessoas vão se vacinando cada vez menos. Então, eu acho que disseminar isso é muito importante para que a gente possa voltar aos níveis normais, obviamente, do calendário de vacinação estipulado pelo governo e pelas sociedades, e, obviamente, é o que você falou. A cada uma pessoa que eu consigo tocar
a cada uma pessoa que cada um de nós consegue tocar para isso, a gente está salvando muitas vidas, entendeu? Então esse é o X da questão aí. E nos aspectos comportamentais, o que você me diz de diferença desse propagandista hoje para esse consultor de vacina? Porque são mercados totalmente diferentes, né? Que comportamentos, habilidades ele precisa ter que você percebe hoje como necessárias na diferença do propagandista hoje? Ô Elber, diferenças, elas, por mais que existam, elas são pequenas, tá? Poxa, mas você tá... Não, eu tô dizendo que são pequenas, mas elas existem. Hoje a gente tem quando a gente fala de mercado retail, então dividindo por mercado, né? O mercado retail você tem o médico, você tem a farmácia, esse ciclo ele acontece ali. Quando você vai para o mercado de vacinas, você inclui a clínica de vacinação. E aí você precisa fazer toda uma gestão de contas dentro dessa clínica, e aí entra a complexidade, né? Porque quando você tem só a farmácia, é aquela linha direta. Você vai na farmácia, tem, você fala para o médico que tem, o médico prescreve, o paciente vai lá e compra e está tudo certo. Quando você vai para o mercado de vacinas, existe a clínica de vacinação que tem uma complexidade maior. Por quê? O acondicionamento é diferente, então isso é importante. A forma de aplicação influencia. O profissional que está ali dentro, então são vários profissionais diferentes que você vai lidar, isso influencia, né? O como isso acontece dentro, o fluxo dentro da clínica de vacinação influencia. Então a complexidade está neste ponto. E aí o skill que a gente precisa ter é saber fazer uma grande gestão de contas. A gente pode conversar mais umas 2 horas só sobre gestão de contas aqui, seria um prazer, mas a questão da gestão de contas, de saber como manusear, como articular tudo isso dentro de uma clínica de vacinação, é o X da questão, é onde a gente precisa ter o maior foco. Obviamente, o médico é o mais importante para poder fazer, né, tanto a prescrição como verbalização, indicação ou direcionamento, mas a clínica de vacina ela tem ali todo um, um ecossistema que a gente precisa ter um cuidado muito grande para que a coisa funcione. Vários stakeholders, é diferente muitas vezes do mercado que você faz a propaganda Muito. direta e define. Tem vários influenciadores, eu preciso conhecer toda essa cadeia para poder saber o nível de influência de cada um nesse contexto geral e saber como fazer essa gestão das contas, né? Eu tenho aprendido muito com algumas pessoas que têm vindo na mentoria, alguns profissionais aí, grandes profissionais, para poder dar uma aula para os meus mentorados. Então, agradeço muito aí a sua participação e quero te fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar. Qual o conselho que você deixa para o propagandista aí que vai ouvir, o consultor que vai ouvir esse podcast depois? Qual o conselho para a carreira, para ele poder, primeiro, enxergar essas oportunidades e aproveitar as oportunidades que surgem durante a jornada de trabalho dele? Elber, primeira coisa é ter um propósito para que tudo isso aconteça, né? Então, cada vez que eu olho para uma posição, eu quero ver o propósito disso para eu me engajar com aquela causa e, obviamente, eu dar o passo de coração, não só visando o business, mas por conta de um propósito. E eu acho que a gente falou várias vezes aqui, tem vários pontos que eu poderia deixar, mas se preparem, porque, como você mesmo falou, o telefone pode tocar e a gente tem que estar pronto para aquela oportunidade. Tenham muita resiliência, porque nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente gostaria que fosse, mas elas podem acontecer. Então, mais uma vez, estejam preparados. Sejam muito curiosos, porque a curiosidade gera, né, conhecimento. E, obviamente, o networking que a gente comentou aqui, ele é fundamental para que as pontas da estrela, né, elas Conversa, se né? conectem, Esse ciclo a coisa rode tenha conexão, perfeitamente. exatamente, a coisa tenha conexão. Então, acho que esses pontos são importantíssimos. Foi dessa forma que eu vi muita gente crescer, foi dessa forma que eu aprendi e dessa forma que eu transmito a minha felicidade de poder estar 22 anos na indústria farmacêutica, ter grandes amigos e, obviamente, poder estar aqui com você hoje e parabenizar mais uma vez, Elber, porque a gente falou de saber usar a caixa de ferramenta e aí seria a cerejinha do bolo que eu deixo aqui agora procurem pessoas que ajudem cada um de vocês a manusear essas ferramentas de forma precisa
e com excelência, né? Quando a gente fala de trabalho, entrega, propósito e, obviamente, orientação, ter uma pessoa que faça esse direcionamento para a gente é fundamental. E hoje eu vejo o seu trabalho, eu tenho um grande orgulho do profissional que você tem se tornado a cada dia aí, ajudando cada vez mais pessoas a realizar seus sonhos. Parabéns, viu? Cara, obrigado aí. É muito gratificante ouvir de um profissional como você, que eu estou no caminho, né? Não é fácil, é desafiador. Você está do lado de cá, sair do guarda-chuva de um CNPJ para abrir o seu, mas é muito recompensador ter profissionais do seu calibre aqui participando, acreditando num projeto novo, profissionais que você vê em evolução deles, conquistando alguns objetivos na vida, e o propósito está acima de tudo isso, né? E esse propósito que vai alimentando na gente, enfrentar as dificuldades, se desenvolver constantemente, aprender tanto com quem está na mentoria, meus mentorados, como as pessoas que eu trago e as pessoas que eu vou atrás. E é por isso que esse ciclo, quando ele vai rodando, eu vejo isso muito claro na minha vida, esses 4 pontos que você falou, o quanto que eles fazem as coisas, a roda rodar e as oportunidades surgindo e as coisas acontecendo. Então, eu quero te agradecer muito aí a sua disponibilidade de tempo, a sua disponibilidade para estar participando aqui nesse bate-papo e, cara, desejar muito mais sucesso para você, muitos e muitos anos aí de jornada, nessa bela jornada na indústria farmacêutica, com cada vez mais resultados e, lógico, né, também muita alegria, muita satisfação, prosperidade dentro de casa também, porque lá tem a sua esposa e sua filha, que são a razão maior de você aí, que você já falou, de viver, então, que você possa também estar sempre presente na vida delas aí, ser muito feliz em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado aí pela participação nesse podcast aqui, nesse episódio. Tamo junto, meu amigo. Obrigado você. Grande abraço, viu? Valeu!